Olá, boa noite a você na companhia da Canção Nova. Ufa, tá terminando aí também o seu dia? Como é que está agora esta época? A correria, os preparativos, as expectativas, também os contatos todos, porque na semana que vem, quinta que vem, já será Natal. E que bom que a gente se encontra aqui ainda com tempo para preparar o nosso coração melhor ainda, não é isso? Obrigado pela sua acolhida, obrigado por mais um momento que vamos ter juntos aqui na Canção Nova. E, gente, estamos vivendo, certamente, o tempo mais belo do ano, o Natal. Um tempo de renovação interior, e essa renovação interior é para a transformação do mundo. Um encontro com a nossa história, com tantas coisas a celebrar, outras que ainda precisam ser trabalhadas dentro de nós para vivermos bem o Natal. E como fazer isso? Perdoando, aceitando o perdão, sendo mais generosos, mais humanos, mais parecidos com Jesus. A palavra nos lembra que não se coloca vinho novo em odres velhos. Olha, que coisa importante. Ou seja, para acolher o menino Deus que está para chegar, então nós precisamos também de corações renovados. É sobre essa excelência de atitudes que nós vamos conversar no programa de hoje, em preparação para o Natal do Senhor e para o nosso Natal também. Portanto, a gente está começando assim e com muita felicidade. Eu abro este programa acolhendo, recebendo um caro, um querido amigo, já de tanto tempo, Padre Fernando Rebouças, capelão militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, tenente-coronel. Bem-vindo. É um prazer recebê-lo, é um presente recebê-lo aqui nessa noite. Obrigado, o prazer é todo meu, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pós-graduado em saúde mental, tem formação em coaching, programação, neurolinguística, inteligência emocional, comunicação não violenta, psicologia positiva, psicologia tomista, mediação judicial. Como é que o senhor consegue fazer tantas coisas assim? Produções acadêmicas com atuações destacadas, autor de artigos científicos, palestrante nacional e internacional. Essa pergunta é sempre inevitável. Como é que um padre tem tempo para fazer tanto, para estudar tanto? E ainda, eu sei que o senhor não deixa de atender jamais casais em crise, Sim. Pessoas com depressão, coisas que acontecem todos os dias numa paróquia, o senhor não deixa de atender. Como é que o senhor tem conseguido viver assim? Bom, em primeiro lugar, porque a Bíblia fala, caritas urget nos, né? A caridade nos impele. E também o ditado francês que diz noblesse oblige, a nobreza obriga. Então, a nobreza do caráter sacerdotal, né? Então, na medida em que eu lido todos os dias com problemas humanos, a gente tem que ir atrás de se aperfeiçoar, né? Se a gente vê os médicos, psicólogos, indo atrás de mestrado, doutorado, pós-doutorado, nós que somos padres não podemos parar no tempo. Então, na medida em que os problemas humanos vão ficando cada vez mais complexos, a gente precisa estudar a problemática para apresentar a solucionática, que já está lá, que é a palavra de Deus, né? Mas como explicar isso? Eu gostei de ouvir isso, eu gostei de ouvir essa comparação fantástica. Assim como um professor procura especializar-se, um CEO de empresas procura especializar-se, um médico procura, os padres também. Eles têm necessidade, inclusive para o próprio bem da alma deles, não é? Exatamente. Olha, se eu disser para você que essa busca me fez um bem fantástico, aliás, ela já vinha de antes, né? Porque eu estava me preparando para uma carreira em multinacionais, né? Quando Deus me chamou para ser padre. Então, como não partilhar às pessoas os benefícios que eu tive a partir do momento que tive contato com toda essa formação humana rica? E quando eu chego na igreja e me encontro com aquele princípio de Santo Tomás que diz que a graça pressupõe a natureza. Em outras palavras, a graça de Deus vai atuar tanto melhor quanto melhor tiver preparada a natureza humana. Então, como não partilhar com as pessoas tudo aquilo que pode aperfeiçoar a natureza? Então, essa é um pouco a minha bandeira sacerdotal, sobretudo procurando mostrar a riqueza, a beleza, a grandeza e a superioridade da teologia, né? Então, as ciências humanas são uma ponte para elevar o espírito para Deus. Eu posso dizer que esse homem aqui é voltadíssimo para a fundamentação bíblica, teológica, para a perspectiva teológica, em tudo, não abre mão da verdade, da doutrina, da fé católica. Isso é maravilhoso, padre, quando o senhor vai nesses lugares todos falar de um tema que nem, poderia se dizer, não tem relação com a fé. O senhor traz os fundamentos bíblicos, teológicos, a doutrina pesada da Igreja Católica. É maravilhoso. Pelo menos eu procuro, né? Porque eu vou dizer para você, Ronaldo, eu quando entrei para o seminário, eu me maravilhei com o que eu aprendi.
e tinha coisas que eu me perguntava, poxa, por que não ensinaram isso na catequese? Porque teve um período da minha vida que eu me desviei da igreja agora por ignorância, por falta de estímulo. Então, outra bandeira sacerdotal minha é mostrar os tesouros da igreja, a beleza da igreja, que é a grande desconhecida do povo de Deus. O que o senhor chama de tesouros, para quem está em casa agora se encantar também? Tesouros da igreja. Olha, vamos lá, não só a doutrina, a própria Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino é impressionante, a gente tem a sensação de que aquele homem estudou tudo o que havia e estava por existir ainda, né, em termos de conhecimento, sabe, de filosofia. Santo Tomás é um psicólogo nato, tanto que hoje em dia a gente vê aí cursos de psicologia tomista, e na época a psicologia não estava organizada como ciência, né? Então esse é um tesouro, o próprio catecismo, porque a gente tem acesso àquele livrinho de perguntas e respostas, mas o grande catecismo que fundamenta filosoficamente, eu fiquei bobo e pasmo. E não só isso, quando a gente vai a um mosteiro, como o Mosteiro da Santa Cruz em Anápolis, né? Quando a gente vai a um mosteiro como o Mosteiro de São Bento, lá no Rio de Janeiro, a gente não se maravilha só com a beleza do lugar, mas sobretudo com a beleza da liturgia. Então a liturgia bem cuidada eleva o espírito, você chega ali, você sente o cheiro do melhor incenso, porque tem essa coisa de oferecer o melhor para Deus, né? Você vê a qualidade das casulas, o canto gregoriano super bem trabalhado, órgão de 1000 tubos. Então você se eleva a Deus, assim, você começa, o espírito nem cabe no corpo. Eu ficava tão maravilhado que eu falava, não, o povo de Deus tem que conhecer isso, né? O que é próprio do amor não é compartilhar aquilo que ele faz bem. Então eu falei, não, eu como padre eu tenho que mostrar essas coisas, por isso que na paróquia a gente tem algumas atividades em que a gente leva o povo a campo para ver que a igreja é a maior instituição de caridade do planeta. O povo não conhece as obras de caridade da igreja. A beleza das congregações religiosas, como os orianitas, por exemplo, que a gente mostra aqui em Brasília, o trabalho lindo deles, né? Então, assim, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pela igreja, e essa coisa da ortodoxia que você falou é uma questão de justiça, antes de mais nada, porque se eu quiser fazer as coisas da minha cabeça, é simples, pendura minha batina e vou fazer as coisas da minha cabeça. Eu acho que como padre eu tenho que ser fiel. Quais são as grandes tentações que o mundo corre quanto aos padres de família? É justamente o padre pendurar a batina. O que o demônio mais quer? Que o padre pendure a batina, a freira pendure o véu e que o casal se separe. Porque Deus confia o seu maior tesouro, que é uma vida humana, exatamente ao pai e à mãe, porque a família é a primeira igreja, pelo menos deveria ser, né? Então a família é onde a gente recebe proteção, onde a gente é alimentado, onde a gente recebe amor, onde a gente é educado, né? E aí vem a igreja que educa e dá tudo isso para as famílias, né? E então, por isso, a felicidade humana, né? A orientação de vida de um ser humano depende da igreja, desse trabalho lindo e conjunto de igreja e pais. Por isso, os melhores lugares no céu estão reservados aos pais e mães, que foram verdadeiramente pais e mães, e aos sacerdotes, assim como os piores lugares no inferno. Isso está num livro interessante que tem a aprovação eclesiástica do Monsenhor Eymar Le Monteiro. Se chama Três Sonhos, vale a pena ler. Muito bem, muito bem. E a gente nem começou ainda o programa. A gente conversou bastante numa introdução maravilhosa. Vamos começar para valer agora? Padre, e é por isso que a gente chega nessa época do ano com a necessidade de conhecimento dessa verdade maravilhosa, que é viver bem o espírito natalino, extrair dele todas as verdades magníficas de Deus, do céu. E é por isso que a gente precisa se preparar bem. Como preparar bem o nosso coração agora, para não ser só uma coisa externa? Isto é muito bom que se faça caridade. É muito bom que se faça o bem. Mas esse bem acompanhado de sentido é melhor ainda, não é? O que é a caridade? Então, a caridade é todo bem informado pela fé, né? Quando tem Deus como objeto, né? Como ponto de partida e ponto de chegada, né? Porque eu posso fazer o bem a você e esse bem ser simplesmente um ato virtuoso humano, sem valor sobrenatural. Agora, quando eu faço porque eu vejo Cristo em você, porque eu quero dar um bom exemplo para impressionar as pessoas, não para me exibir, não para captar aplauso, mas para impressionar as pessoas sobre a fonte desse bem que eu estou fazendo, que é Deus, que é a Sagrada Escritura. Então, aí esse ato já se reveste de um valor sobrenatural. Então eu faço por amor a Deus e por amor ao próximo, mas sobretudo tendo em vista isso, a fé, né? E onde é que está a diferença entre solidariedade
essa que se pratica agora, que se vive agora. Claro, sei que se vive, tem pessoas que vivem isso permanentemente, isso é maravilhoso. Mas onde está a diferença entre solidariedade e bondade? Como é que a gente pode distingui-las e, ao mesmo tempo, aproximá-las também? Então, na solidariedade, a gente age em favor do bem comum, né? Então, quando se vai, por exemplo, na política a gente vê, quando se vai atrás de políticas públicas para melhorar a qualidade do ensino, tudo isso é solidariedade, por quê? Porque nós estamos todos no mesmo barco humano, né? Então, num condomínio, quando se faz uma horta comunitária, né? Então, ali eu estou pensando no bem de todos. Então, eu dou e eu recebo também, né? Então, essa empatia, vamos dizer que é algo natural. Agora, quando eu dou uma esmola a um mendigo, por amor a Deus, por essa compaixão, né? Co quer dizer junto, patio, sofrer. Então, eu sofro junto com o mendigo, eu me coloco no lugar dele, e aí eu evoco, vamos dizer, tudo aquilo que Jesus ensina em termos de caridade para fazer o bem, então aí eu estou no reino da caridade. A fé nos cobra sempre a ação, porque a fé sem obras é morta, né? Então a gente tem dois momentos básicos na vida de caminhada, que é a conversão, que é quando a gente sai do mundo, e a santificação, que é quando a gente tira o mundo de dentro de nós. Então eu vejo que tem muita gente que saiu do mundo, mas tem muita gente que não tirou o mundo de dentro de si. Então, a gente precisa parar, por exemplo, de ficar fazendo orelha na Bíblia, né, naquelas páginas mais difíceis. Por exemplo, quando Jesus fala de perdoar 70 vezes 7 vezes, né, tem pessoas que falam assim, eu perdoei a fulana, mas ela lá e eu cá. Né? Então, a gente já vai falar de perdão. Então, como é que é isso? Se Jesus nos convida a amar os inimigos, né? Rezar por eles, dar outra face, como é que eu vou desenvolver um preconceito com relação àquela pessoa se o preconceito é pecado? Então, a gente tem o desafio de nós, sacerdotes, de chegarmos a essas miudezas na própria catequese, porque eu vejo que há um desafio catequético hoje na igreja, na medida em que a gente não pode só ensinar o beabá, o feijão com arroz. Vou dar um exemplo. Quais são os 7 pecados capitais, os 10 mandamentos, né? Como é que se reza o terço? Isso é essencial, é o miolo, vamos dizer assim, a cereja do bolo, mas eu preciso construir todo um caminho para fundamentar a necessidade da cereja, a beleza, a importância, né? E como eu coloco em prática as coisas da fé, porque senão as pessoas vão ficar com teorias na cabeça, elas sabem recitar, mas elas precisam ser provocadas para tirar da prateleira da teoria toda essa beleza e riqueza da igreja e descer para a prática. Então, por isso que eu faço questão de, na catequese, trabalhar determinadas virtudes. E eu começo na hora do lanche. Por quê? Porque existe uma virtude chamada hospitalidade. Você pega Hebreus 13, 1 a 2, você vai ver que anjos se fizeram passar por homens e com que objetivo? Por que Deus fez isso? Para dar a nós homens a oportunidade de praticarmos essa virtude linda e perfumada chamada hospitalidade, que às vezes a gente deixa em segundo plano ou às vezes a gente pratica para se exibir, para mostrar que eu tenho a toalha de linho, que eu tenho dinheiro, que eu estou servindo camarão e vinho francês para você. Sendo que na fé não é por isso, né? Então, aí eu falo, olha, o lanche são vocês que vão bancar. O lanche da capelania é o melhor, mas por quê? Porque a capelania é assim tão generosa? Não, porque vocês vão ser generosos. Vocês têm que pensar que cada colega de turma aqui é Jesus e trazer o melhor do seu coração para cá. Não me traz esses bolos farelentos de padaria aí que eu levo ali no Caminho Integra para dar para os cachorros comer. Lógico que a gente explica, cada um traga o que puder, né? Eu não estou aí exigindo que a pessoa traga um cheesecake, não se trata disso, mas se trata de evitar esse espírito da pessoa que deixa para a última hora e compra qualquer bolo e faz qualquer coisa. Né? Eu até digo, quem não pode colaborar, não colabore, mas eu não posso, por conta disso, porque tem uma pessoa que não tem condições, deixar de dar a quem tem a oportunidade de fazer o melhor que ela pode. Mas eu entendi, o exercício é da alma, é interior. E a fundamentação bíblica é por aí, quando se faz caridade, né, padre? Exatamente. As fundamentações bíblicas da caridade. Olha, hoje é quinta-feira. Na próxima quinta será o Natal, hoje é dia 18. E nós estamos exatamente no momento de trabalhar isto dentro de nós para o nosso próprio bem. Para assim a gente se parecer verdadeiramente com Jesus. O que vai sair de mim é o melhor, porque eu quero oferecer o melhor. Mesmo que eu tenha, a princípio, julgado aquela pessoa como não merecedora disto que eu vou dar, do melhor que eu vou dar.
mas eu vou dar não por ela, eu vou dar por mim, pensando em Deus. E deixa eu dar um exemplo para você que vem da própria Igreja Católica. Na Idade Média se vivia o teocentrismo, então se fazia tudo para a maior honra e glória de Deus. Nós temos muita influência de Santo Inácio de Loyola, né, e outros santos, né, São Bento, lá embaixo, ora et labora, né? Então, a gente vê que... E foi uma época de ouro da igreja, Exato. É importante dizer. Muita gente escuta isso, Idade Média, e acha que foi um período horrível. Nada, um período de ouro na vida da igreja. Na realidade, fala-se de Idade das Trevas, que foram os iluministas que começaram a difundir essa pecha, né, porque foram inimigos ferrenhos da fé católica, e hoje é até risível uma pessoa que fale isso, porque qualquer historiador honesto, que não tenha viés marxista, nada disso, né, vai trazer os fatos e a gente vai ver que foi quando floresceram as grandes artes todas, engenharia, arquitetura, música, pintura, escultura, porque... E os santos mais admiráveis que temos hoje na igreja. Pois é, e por quê? Sim. Porque para Deus o melhor, essa sempre foi a mentalidade. E aí a gente vê hoje em dia, quando aconteceu a virada, né, de tirar o foco de Deus e colocar no homem, a gente vê como tudo caiu, tudo decaiu. E hoje o homem nem é mais o foco com essa cultura de aborto, né, de tanto paganismo, de ateísmo, separação de Deus. Então, hoje a gente tem uma cultura de homem não e Deus não, né? Então... Esse bloco vai acabar, a gente não esgotou ainda esse tema não, hein? Voltamos já no próximo bloco, continuando aqui a nossa conversa que vai ser longa, agradável e ao mesmo tempo vai passar como um flash. Já voltamos, intervalo. Falta pouco para o Natal chegar e nós estamos aqui na Canção Nova nesta noite de hoje, neste penúltimo programa antes do Natal. Claro, nós vamos ter ainda o programa de Natal. Estamos aqui agora trabalhando o nosso coração para até lá a gente chegar com a alegria total interior, mas aquela perfeita alegria interior. Padre Fernando Rebouças é nosso convidado. Como conquistar a perfeita alegria? E a perfeita alegria evangélica? Bom, por definição... Alegria, segundo Santo Tomás, é o deleite no bem honesto, né? Então, não vale a alegria da bebedeira, por exemplo, daquilo que for imoral, tá certo? Então, a gente tem que estar centrado naqueles atos que estão permitidos por Deus, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Agora, a alegria em si mesma, ela sempre vai ser fruto da bondade, né? Então, quando a gente é bom, quando a gente é virtuoso, nós temos paz, nós somos felizes, né? E a alegria vem como fruto do Espírito Santo de uma pessoa que busca a Deus. Então, eu até costumo falar para as pessoas, ninguém se preocupe com a tal felicidade, porque ela é consequência de uma vida virtuosa. O Papa Bento XVI já dizia que a grande... crise do século XXI é uma crise de virtudes, por isso tem tanta gente adoecida psiquiatricamente, porque a gente vai ver muita gente autocentrada, muita gente vitimizada, né? Então, quando a pessoa sai de si mesma, né, tudo muda. Eu não estou querendo ser aqui reducionista, dizer que todos os problemas psiquiátricos têm uma raiz espiritual, mas eu estou sim falando que tem muitos problemas psiquiátricos que têm uma raiz espiritual que não está sendo tratada, porque as pessoas hoje só querem saber de remédios e de terapias, e aí nada de Deus. Então, aquilo que é espiritual, eu preciso tratar de modo espiritual. Eu tenho feito junto à nossa tropa um trabalho falando da questão da ansiedade, das raízes espirituais da ansiedade, né, que tem um quadripé: falta de confiança em si, falta de confiança em Deus, apegos e falta de ação. E, inclusive, o que o senhor acaba de nos dizer também tem comprovação científica, porque biologicamente a pessoa boa, que pratica o bem, tem os efeitos do seu próprio organismo físico, não tem? Sim, tem. São os chamados neurotransmissores, né? E aí eu quero ler para vocês aqui que eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto e é muito interessante ver que existe uma espécie de neurociência da bondade, né? Uma espécie não, existe uma neurociência da bondade. Isto é, cientificamente isso é comprovado. Quem faz o bem... Isso.
Então, os atos de bondade ativam as endorfinas, que são analgésicos naturais que produzem sensação de bem-estar, né, o chamado helper's high, ou seja, que é aquele bem-estar, né, do ajudador, das pessoas que ajudam outras, né. Serotonina, nos níveis do doador, do receptor e até de quem apenas observa o ato. Serotonina é o hormônio da felicidade, conhecido popularmente. Então né, vamos lá, fazer o bem ativa no seu organismo o hormônio da felicidade. E é por isso que, quando se faz o bem, se está atingindo aquilo que todo ser humano quer. É isso? Exato, e a gente quer fazer o bem de novo porque a gente se sentiu bem. Então, fazer o bem faz bem. Né? A gente tem esse ditado na Canção Nova também, fazer o bem faz bem. Exatamente, e tem a oxitocina, olha que interessante, que é o chamado hormônio do amor, conhecida popularmente como hormônio do amor. Ela reduz a pressão arterial, melhora a saúde cardíaca e promove o comportamento social. Por quê? Porque ela acontece justamente quando a gente troca presente, quando beija, quando abraça, na atividade sexual entre marido e mulher, quando a mãe amamenta, no parto, né? Então, tudo isso são coisas que fazem a gente se sentir muito bem. Sabe por quê? Isso é que é interessante. Por isso que eu fico maravilhado com a Bíblia, né? Porque a minha alma tem sede de Deus, diz o Salmo. E quem é Deus, segundo a Bíblia? Deus é amor. Se minha alma tem sede de Deus e Deus é amor, minha alma tem sede de amor. E por isso Madre Teresa, uma grande santa da igreja, ensina que somos felizes não porque nos amam, senão porque amamos. E aí vem o doutor Marco Aurélio Dias da Silva, um grande cardiologista nesse país, que da sua experiência clínica viu que as pessoas que amam têm uma saúde cardiovascular melhor do que a galera carente, com todo respeito. Né? As pessoas estão aí com depressão, etc. Mas muitas vezes a gente vai se encontrar com pessoas que estão deprimidas porque estão reclamando do amor que não recebe do filho, do marido, da esposa, sei lá de quem, né? Sendo que se eu for lá e amar, né? O que a palavra de Deus diz? Mateus 7,12, o que quereis que vos façam, fazei-o vós primeiro. Então, eu começo a amar, você vai me devolver o amor, esse aqui não vai devolver, esse vai ser ingrato, mas, na média, amor gera amor, assim como ódio gera ódio. Então, nós vamos receber muito mais se a gente der, mas hoje as pessoas ficam esperando receber. E o ruim é quando isso acontece no casamento, meu irmão. Fica aquela queda de braço, uma neurose de justiça. Né? Eu fiz 2 coisas por você e você só fez uma por mim. Para com isso. Isso tem nome, isso é mesquinhez. É o oposto do amor. É a pessoa ser mesquinha. Não é? Uhum. É Deus quem é a bondade por excelência, o amor por excelência. É isso, né? Sim. E é por isso que quando a gente ama e faz o bem, Sim. a gente começa a se despertar para Deus. É isso a também? gente se assemelha a Deus, se assemelha. Não, eu digo assim, e quem anda longe, Sim. pela prática também da bondade, começa a despertar para Deus. Vamos lá. Me explique, por favor. Eu vou te explicar. Vamos lá. Então, Deus é amor e o diabo é egoísmo. Então, quanto mais amor, mais Deus. Quanto mais egoísmo, mais diabo. Na vida espiritual é assim. Tá? Atenção, quem é egoísta aí, olha o que o pai está dizendo. Santo Agostinho já dizia isso, né? Quem tem Deus e mais alguma coisa tem menos do que aquele que tem só Deus. Porque o espaço que uma criatura, entende-se por criatura qualquer realidade criada, que pode ser o dinheiro, que pode ser um cargo, que pode ser uma pessoa, né? São as idolatrias. Então, esse espaço que esse bem, essa criatura ocupa no meu coração, Deus não está ocupando. E aí, se é de 30%, eu tenho 30% de sede de felicidade aí. Né? E aí, veja, o diabo, ele é o pai do egoísmo, que é o oposto do amor. O diabo é o antípoda de Deus. Tanto é assim que no satanismo, que é a religião oficial de Satanás, que tem as suas igrejas, seus templos, seus ritos, né? Tem a sua Bíblia, procure, qualquer um faça uma pesquisa aí, na Bíblia de Satanás. Infelizmente chegamos a isso, né? Pois é, e aí o que você tem lá? Qual é o grande resumo do mandamento do diabo? Assim como a nossa fé tem um resumo dos mandamentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o diabo também tem o seu resumo, porque ele é o macaco de Deus, né? Ele é o imitador de Deus. Então, o que a gente vê do outro lado? Faça o que quiser, esta é toda a lei. Isso é o maior grito do egoísmo, entende? Então, eu sou a medida de todas as coisas, não é Deus que vai colocar limites no meu agir, eu é que sei o que é certo e o que é errado e eu faço o que eu quiser. Né? Então, a liberdade é fazer o que eu quiser, dentro dos limites que Deus coloca, porque os mandamentos, no final das contas, não são uma castração, como o mundo pagão e os inimigos da igreja dizem. Os mandamentos são uma proteção. O autor da natureza humana diz o que é certo, o que é errado, o que faz bem e o que não faz. Porque, no final das contas, a gente vai ver que os mandamentos protegem a vida individual e a vida coletiva. Nós temos
a motivação para a bondade, que é o que estamos aqui conversando. E nós temos também uma hierarquia da bondade, da caridade? Vamos lá, assim, primeiro que a bondade em si, ela pode ser uma virtude puramente natural, uma coisa que a gente aprende em casa, né, nos manuais de etiqueta, etc. A bondade, para ter um valor sobrenatural, ela tem que estar informada por Deus, né, ela tem que ser espiritual. Então, ela tem que estar informada pela caridade, ou seja, a caridade vai dar forma. E nesse sentido, a gente vai ter umas diferenças entre bondade e caridade. Por exemplo, com relação à origem, né? Na caridade eu tenho um dom sobrenatural infuso diretamente por Deus, a virtude teologal. Na bondade, nós vamos ver o quê? Uma virtude desenvolvida pela prática humana com auxílio da graça, tá? O objeto da caridade, qual é? Tem Deus como objeto primeiro e direto, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é mandamento. E a bondade tem o próximo como objeto direto. Então, você está vendo a diferença? Né? Fazer o bem aos outros é uma questão de bondade. Aí a gente vai ter também a questão da motivação. E na caridade, eu amo o próximo por causa de Deus e em Deus. E na bondade eu posso ser bom por compaixão natural, por empatia, né? Educação, a virtude adquirida. E depois a gente vê essa hierarquia propriamente dita, como você mencionou, na qual a gente vê que a rainha das virtudes é a caridade, é a forma de todas as virtudes, ao passo que na bondade eu tenho a virtude específica ou um fruto que flui da caridade, né? Então aí um exemplo prático, né? Vamos pegar uma pessoa que ajuda um mendigo. Então na bondade natural você vai ver aquela compaixão, a pessoa que tem empatia, se coloca no lugar do mendigo, né, e tal. E aí vou ter realmente uma sinceridade nesse ato de caridade. Agora, quando a gente tem o ato de caridade... No ato de bondade. Aí quando eu tenho falei, o ato de caridade... porque na prática a gente fala sempre de caridade, né? Para não perder a caridade de vista. Então, na caridade, a gente, além da compaixão, vai reconhecer Cristo no mendigo. E aqui eu quero chamar a atenção das pessoas para o seguinte... Aí é um salto que se dá. Um grande salto. E o Concílio Vaticano II fala das 4 presenças de Cristo no nosso meio. Vamos rapidamente. Antes dessas 4 presenças, ser bom, ótimo, é bom. Sim. Agora, quando se ultrapassa e se chega a ser caridoso, é o ideal cristão, é isso? Sabe por quê? Porque eu posso ser bom e não ir para o céu com a minha bondade. Opa, atenção para isso. Porque, por exemplo, se eu sou bom, né, eu pratico a bondade em si mesma, com uma intenção distorcida, ou seja, para captar aplauso, em si eu estou fazendo atos de bondade, né? Só que a minha intenção está distorcida. Então eu posso até me condenar ao fogo do inferno. Não basta só ser bom. Não basta só os atos, tem a intenção também. Só os atos. Né? Exatamente. Então, um ato virtuoso em si, né, pelo, vamos dizer, objeto, ele pode se tornar pecaminoso pela intenção. Uau. Vamos agora voltar aí para onde o senhor parou. Então, onde eu parei? Foi nessa questão dos 4... o senhor falou da igreja e depois... sim, das 4 presenças, as 4 né? presenças. De Cristo entre nós. Quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu também estarei, ou seja, na oração. Depois, no sacerdote, nós somos continuadores da obra de Cristo, né? Na Eucaristia, obviamente, presença real em corpo, sangue, alma e divindade, não é simbólico, não é uma metáfora. Está lá os milagres eucarísticos para provar que não é metáfora, para quem insiste em dizer que é metáfora, né? E, por último, não menos importante, no pobre. Um copo d'água dado a um desses pequeninos foi a mim que foi dado. E aí a gente vê que o Natal nos dá uma grande oportunidade de trabalharmos essa virtude. Santo Curadas, que é o padroeiro dos padres, já dizia que na hora da nossa morte, as esmolas que nós demos vão se levantar como nossas advogadas perante o justo juiz. Que lindo. Né? É lindo isso. Eu vejo nisso um grande motivador. Né? Então, quando eu vejo Cristo no pobre, e uma coisa interessante, quanto mais repugnante o pobre, por assim dizer, mais Cristo eu tenho que enxergar. Por quê? Porque que mérito tem de se amar apenas aqueles que vos amam, não fazem assim os pagãos? Então, quando o pobre é bonitinho, cheirosinho, limpinho, tá tudo bem, fica mais fácil. Agora, quando ele é fedido, né, com perdão da expressão, quando ele é muito maltrapilho, tem os dentes todo
todos cariados, né? Tem mau hálito e tudo, a gente não se anima a dar um abraço. Às vezes, quando a pessoa é bonitinha, né, a gente quer abraçar e tudo, né, além de fazer a caridade. E eu sempre falo para as pessoas, além da caridade material, quem puder dar um abraço, o acolhimento, né? Porque Madre Teresa falava muito da esmola dada com má vontade, qualquer serviço ao próximo feito com má vontade, né? Então, a gente tem que entender, como ensina a Madre Teresa, que a fome do outro é a minha fome, a dor do outro é a minha dor, entende? Então, aí a gente vai transcender, são todos valores espirituais. Então, a gente está saindo da bondade para a caridade, que vai me fazer chegar muito mais longe, Traga obviamente. aquele testemunho, eu acho que é muito oportuno o testemunho, a gente conversava antes do programa, o senhor me contava, me relatava, e relatava com tanto detalhe, que eu falei, que coisa encantadora. Bom, nos ajuda a gente a ler a nossa alma como está. Vamos lá, 2. Eu costumo falar nas homilias de batismo que não é interessante o pai simplesmente chegar, recolher as roupas e os brinquedos das crianças que estão sobrando e ir lá, ainda que vá com a criança, no orfanato e entregar. Não, o pai tem que chegar e dizer, filho, sabe aquele menininho que estava vendendo balinha? Então, Jesus nos convida a olhar para a necessidade deles, porque o dinheiro que eles ganham ali com a balinha só dá e mal dá para comprar o sustento. Agora, você não gosta de brincar? Aí o menino vai dizer que sim. Então, ele também gosta. Então, aquilo que sobra nas nossas casas, né, São Vicente de Paulo já dizia, o que sobra nas nossas despensas é propriedade dos pobres. Então, o pai começa, e a mãe, né, uma catequese, né, e aí fala, vamos escolher dentre as suas roupas e os seus brinquedos, o que a gente vai dar para essas crianças, né, e deixa a criança escolher. Eu sempre digo, tire as melhores roupas do armário, porque coração de criança é deste tamanho, senão o menino vai na roupa melhor, né, enfim. E, bom, e se os pais quiserem que o menino dê a roupa melhor, aí vai da condição financeira de cada um, né, a gente não pode colocar limites à caridade, beleza. E aí é ir no orfanato com essa criança e falar, filho, aquele ali é o Pedrinho, vai, pega essa roupinha, esse brinquedo e fala, Pedrinho, olha o que Jesus trouxe para você. Né? E aí você está mostrando para o Pedrinho que Jesus é a fonte de todo bem. Pedrinho vai ficar curioso sobre esse Jesus, né? Vai perguntar de repente, porque senão o Papai Noel vai ser a figura central do Natal e não pode ser, o grande protagonista é Cristo Jesus. Exatamente, né? Trocar o Papai Noel por Jesus, muito boa, ótimo. E aí o outro episódio que eu falei para você foi o que aconteceu comigo, e aí gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Aconteceu com o senhor? Aconteceu comigo. Conte, por favor. E eu vou me confessar aqui e não quero que vocês percam a fé nos padres por causa da minha pequenez. Foi logo no início do meu sacerdócio, né? Porque a gente está constantemente em formação, né? Infeliz daquele que acha que está completo, não, eu tenho muita caminhada e tal. Tem muita gente que acha que nunca vai perder a fé, sendo que a Bíblia diz que quem estiver de pé, cuide-se para não cair. E aí, isso quer dizer, todos nós. O Espírito Santo, assim, me inundou nesse dia sem mérito nenhum da minha parte, né? Justamente veio me visitar para me mostrar a minha pequenez. Então tinha um mendigo numa sorveteria e eu comecei a ver que as pessoas ricas, é uma sorveteria renomada aqui de Brasília, passavam por ele sem nem dar bom dia ou boa tarde. Algumas pessoas sim, né? E eu vendo aquela indiferença, né? Sendo que Elie Wiesel, que foi Prêmio Nobel da Paz em 1986, já dizia que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença, né? Então a indiferença mata, é horrível, né? Um casamento que cai na indiferença, imagina. Bom, e aí eu vendo isso, aí eu cheguei perto dele, o que o senhor precisa? Ele, eu tenho uma família numerosa, não vou me lembrar quantos, e a gente está com fome e tudo e tal. Eu falei, bom, vamos então ali na padaria, eu vou comprar uma comida para vocês. E aí começou a minha saga com o Espírito Santo, né? Eu chego e escolho um pacote de pão de forma, perguntei quantos eram os filhos, tudo, e eu falei, não, aqui dá para fazer um sanduíche para cada um, né? E peguei presunto, peguei queijo, e quando eu já estava indo para o caixa, né? O meu anjo da guarda, o Espírito Santo, não importa qual deles, né, me disse, porque isso, gente, são moções que a gente tem da própria consciência, tá? Então não importa a fonte, mas eu interiormente senti o seguinte, vem cá, você, padre, por acaso come pão sem manteiga? Não. Então que tal você botar uma manteiga aí? Aí eu, tá bom, vamos lá. Voltou aí beleza, voltei e peguei a manteiga. Quando eu estava indo de novo, ei, você não é aquele que não come sem um suco, sem um refrigerante?
Aí, eu me lembro que eu já estava indo com a mão naquele suco capo, que é o mais barato, que a gente fala até de piada, é suco de vermelho, suco de amarelo, suco de, né? E aí, quando eu estava com a mão, ei, tira a mão daí! Aí eu, gente, ó, não tive experiência mística, não foi assim que eu fiquei ouvindo voz, nada disso. É a consciência que fala, né? Você não toma nem refrigerante, então tenha vergonha e compre um suco. Aí eu fui e comprei o suco. Beleza, dei para ele, aí fui lá para minha sorveteria. De repente o homem não estava de novo lá, aí dentro vem o julgamento, né? Aí eu comecei a pensar, caramba, acabei de dar comida com luxo de detalhes, suco pão, com manteiga e suco. E aí a criatura está aqui pedindo. Aí foi como se Deus dissesse assim, bonito, né, padre? Parece até que você deu comida para um mês, né? Mal deu um sanduíche aí com o suco para que só vai dar para um lanchinho. Só vai dar para um lanchinho agora. Deixa o camarada pedir, ele está precisando de mais coisas, deixa de ser mesquinho. Aí meu coração até doeu, eu falei, caramba, é mesmo, né? E aí, lá pelas tantas, eu tive um segundo momento. Qual foi? Eu vi ele olhando para a vitrine ali de sorvetes, né? E aí foi como se Jesus dissesse assim, ei, meu filho, você não vai oferecer um sorvetinho para ele, não? Né? Você está aí degustando o seu, mas e esse homem não tem vontade de tomar sorvete? Aí eu acho que interiormente eu devo ter dito assim, mas esse aqui é caro. E essas coisas acontecem, né? E a gente precisa lutar, é o que São Paulo fala, eu me desfazer do homem velho, é isso. Né? Santificação é isso. E aí eu fui lá, engolia seco, e aí olha os movimentos da avareza na alma da gente. Engolia seco, fui lá e falei, o senhor gostaria de tomar um sorvete? Aí ele disse que sim. Eu estava querendo dar, eu estava querendo que ele dissesse que sim, mas olha só a avareza se escondendo na alma da gente. Quando eu vi, eu estava diante da cuba de sorvete de pistache, que é mais caro. E aí foi como se o anjo da guarda viesse com a asa dele, me desse um tapa assim, sai daí! Aí eu saí e deixei ele olhar. E olha, de novo, um terceiro momento da avareza, né? Quando eu saí, aí ele escolheu o sorvete lá, os sabores. Quando ele não escolheu pistache, interiormente eu, ufa. Ai, mas eu senti uma vergonha desse ufa. Ronaldo. Ainda bem que ele não escolheu o mais caro. Ai, mas eu senti tanta vergonha desse ufa. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Aí, beleza, eu tô lá no meu canto, tomando meu sorvetinho e tal. O Espírito Santo mal satisfeito, né? Porque a gente tem que fazer todo o bem que a gente puder, sempre que puder, onde puder, como puder, da melhor maneira que puder. Isso é o mandamento da caridade. Aí, eu estou lá no meu canto, curtindo meu sorvetinho, de repente, o que acontece? O Espírito Santo fala assim, ei, você não vai convidar o mendigo para conversar com ele? Você não acredita que Jesus está no mendigo? Jesus está ali, ó. Ninguém está conversando com ele. Você não se indignou com os olhares indiferentes e tudo? E você vai ficar só... Agora, mas me diga isso. Enquanto o senhor fazia essas coisas, tinha gente olhando, não tinha? Tinha. Todo tipo de olhar. Todo tipo de olhar. E sobretudo indiferença. E eu de batina, né? O santo de batina. Assim, né? Aí, de repente, eu fui convidá-lo. Só que no que eu fui convidá-lo, veio uma pessoa da sorveteria como que fazendo gestos para que ele não entrasse. Só que eu acho que a pessoa não viu que eu convidei, ou se viu, enfim, não queria que ele entrasse. Eu falei, olha, tá tudo certo, ele está comigo, ele é meu convidado. Aí eu fui, sentei com ele, né? E aí começou aquele desconforto, porque, bom, eu vou puxar aqui assuntos. O Espírito Santo mostrou, você está com má vontade, você dá aula disso, cara, você sabe sobre o que falar, né? Sai da zona de conforto, cresça. Aí eu comecei a conversar com ele. Olha, Ronaldo, foi o dia mais terapêutico da minha vida. Eu falei, Senhor, eu não sou digno de tantas luzes no mesmo dia. De tanta né? experiência. E aí eu vi quem eu era realmente, né? Então a gente precisa dessa grande virtude que é a humildade. Já que a gente falou de bondade, a bondade ela tem duas pernas essenciais, que são a humildade, que me mostra quem eu sou e quem Deus é, né? E a paciência, que é a capacidade de sofrer tanto os defeitos do outro, né, na tolerância, quanto as demoras de Deus. Então, com essas duas grandes virtudes, que são diferentes, mas interdependentes, porque o paciente é humilde, tem que ser, não há paciência sem humildade, e também na humildade é necessária a paciência, né?
Então, esse foi um dia assim que eu nunca vou me esquecer na minha vida. Esse é um programa para um monte de horas, tá? Mas a gente vai parando aqui de tempos em tempos. Vamos para o intervalo, bem rapidinho. Voltamos já já e continuaremos nossa conversa aqui. Estou hoje recebendo aqui o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, capelão, Padre Fernando Rebouças, nesta época propícia para refletirmos sobre exatamente essas temáticas que estamos falando aqui, porque a gente precisa chegar na próxima quinta-feira, no Natal, diferente. Né? E eu acho que o programa de hoje, e desejo muito, contribua para isso. Intervalo, voltamos já. Só de pensar em todas as riquezas que a fé católica nos proporciona viver neste período, o olhar que a gente tem sobre o que está acontecendo no mundo e o convite da igreja a nos prepararmos tão bem para sermos melhores humanos, mas também, olhando para aquele menino Deus que está ali naquela manjedoura, também melhores filhos de Deus. Gente, é uma grandeza tão grande. E que bom que aqui na Canção Nova também a gente exercita exatamente isto que a igreja nos pede neste tempo. Um período de preparação para que a gente chegue muito melhor e para que a gente coloque como meta ali aquela manjedoura que eu estou olhando aqui atrás do Padre Fernando Rebouças. É verdadeiramente uma academia para a alma, a Canção Nova. Já que a academia está tão em voga agora, tão em moda, uma academia para a alma é aqui a Canção Nova. E que bom. Aliás, obrigado a você que é sócio. Nós estamos realmente num mês muito importante. Obrigado por ser sócio da Canção Nova. Quem ainda não o é, por favor, o seja. E quem já ajuda, eu vou pedir neste mês de dezembro, melhore um pouquinho mais, porque a nossa meta está alta neste mês de dezembro. Melhore um pouquinho mais sua contribuição, para que jamais a gente perca este grande dom precioso que a igreja tem no Brasil, que é a Canção Nova no rádio, na televisão, na internet, como você já conhece, você já sabe. Nos ajude um pouquinho mais neste mês de dezembro, seja sócio, entra aí no nosso call center DDD 12 3186 2600. Você já sabe as formas de contribuição também pelo nosso Pix, aliás, está aparecendo aí embaixo agora. Grande abraço a todos e vamos seguir aqui no nosso programa especial de hoje. Padre Fernando Rebouças, o tema agora do nosso Além da Notícia deste bloco é perdão. Por que é importante falar de perdão? E agora, 7 dias antes do Natal? Pois é, porque o grande exemplo que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do amor, dentro da caridade, é o perdão. Né? Por quê? Porque se existe algo que pode travar o nosso ir ao próximo, chama-se mágoa, ressentimento ou qualquer sensação de injustiça, né? Na medida em que amar é dar sem esperar nada em troca, né? Na medida em que o outro é infinitamente outro, né? A gente tem que entender que, já que o ser humano é livre, que ele pode se comportar mal. Sim. Ele não deve, mas pode. Essa possibilidade existe. Isto é inevitável que nós, seres humanos, sejamos afetados e sintamos ódio, mágoa, revolta, desejo de vingança, desejo de mal do outro. E isso está ligado à condição humana, não é? Lamentavelmente. Exatamente, são as feridas do pecado original. Os 7 pecados capitais, né, são tendências e outros humanos que provocam isso em nós. E aí chegamos à necessidade do tema de agora. Nós temos 3 inimigos, né, que é o demônio, a carne e o mundo. Então, a gente já começa aqui a falar de uma fórmula de perdão que está dentro daquilo que Sêneca fala no Tratado sobre a Ira, que é sermos um pouco mais pessimistas com relação às pessoas. Pessimistas em que sentido? De não esperar tanto. Então, o Dr. Fred Luskin, que é o maior especialista em perdão no mundo, um psicólogo clínico que há muitos anos estuda sobre o assunto, escreveu um best-seller que eu recomendo a todos, intitulado O Poder do Perdão, né? Ele fala nesse livro da gênese da mágoa e de como liberar o perdão. Ele tem uma receita. Agora, óbvio que ele, como psicólogo, ele dá uma receita psicológica. E é claro que a fé vai transcender isso aí. Eu vou mostrar já já a diferença que a fé faz. Nos faz chegar muito mais longe. Mas então, o Fred Luskin fala das regras não
cobráveis, vamos chamar assim, né? Unforceable rules no inglês, que são regras que não podem ser forçadas, elas não são legítimas de serem, vamos dizer assim, propostas, propugnadas, porque elas são muito particulares. Então, são aquelas ideias que a gente tem, né? Do tipo, sei lá, eu sou pai, filho não pode ser ingrato, né? Ou então a mulher que fala, marido não pode trair. É verdade, o melhor dos mundos é que os filhos sejam gratos, os maridos, as mulheres não traiam, né? Mas o que acontece? Desde que o mundo é mundo, o ser humano é ingrato? Às vezes é. Né? Os maridos, as mulheres traem? Às vezes traem. Então, eu tenho que me preparar para o pior. Conselho de Dale Carnegie, naquele livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Né? Preparar-se para o pior significa esperar o melhor, mas tem um plano B, um plano C, né? E entender isso que o Sêneca fala, entender que nós estamos num mundo de homens e mulheres que podem nos decepcionar. E eu decidi, a priori, que uma decepção não vai me derrubar, uma frustração não vai me derrubar. Eu quero estar bem. Então, a gente já começa a entrar nessa teologia, psicologia do perdão, que é eu optar por mim mesmo, até um certo egoísmo, vamos entender assim, né? Egoísmo entre aspas, porque o mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então tem que ter um mínimo de amor próprio. Vamos lá, segundo o senhor nos fala aqui, então agora, eu preparar-me para o pior, no plano espiritual seria, eu preciso me enriquecer para, se acontecer o pior, eu estar preparado espiritualmente para enfrentar isso. É isso. Você sabe que virtude é essa? É a misericórdia. A misericórdia começa onde termina a justiça. Então, você me deve R$500, o certo seria você me pagar 500, mas eu chego como credor e falo, não precisa. Você está entendendo? Então, eu decido a priori que nada nem ninguém vai tirar a minha paz interior. Né? Então, isso é uma opção por si mesmo, por ter essa paz, né? Porque o Shakespeare já dizia, odiar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Né? Então, quando a gente começa a raciocinar em cima da mágoa, a gente só vai ver prejuízos. Você quer ver outra coisa que o Fred Luskin fala? Né? Que, por exemplo, a gente tem um televisor diante de nós, eu tenho o controle remoto, e eu posso ir para um programa de calouros, eu posso ir para um programa de reino animal, eu posso ir para Canção Nova, né? E aí eu decido ficar assistindo aquele filme de terror que me faz mal. Então a TV está emperrada no canal da mágoa. Esse é um ponto que ele coloca já dentro de um outro contexto que é muito interessante, que é o seguinte, imagina, o Ronaldo há 10 anos atrás me humilhou. Né? Vamos pegar um exemplo militar, Ronaldo era militar comigo, na frente da tropa ele me humilhou. Essa humilhação durou 2 minutos. Agora, o que acontece? Por causa da mágoa, toda vez que eu trago essa cena ao presente, você continua me batendo, você continua me rebaixando, me humilhando. Então, a culpa do Ronaldo sai de uma culpa de 2 minutos há 10 anos atrás para uma culpa permanente e constante. Então, é como se eu colocasse uma lente de aumento, que, por sinal, é o instrumento que o diabo mais gosta de usar. E uma inquietação e um mal-estar que nunca vai acabar se eu não decidir romper com aquilo. Exatamente, porque aquilo foi horrível. Olha a TV emperrada no canal da mágoa. Aquilo me fez mal durante 2 minutos e eu estou permitindo que isso me faça mal, continue fazendo mal. Agora, o que as pessoas não entendem é que esse trabalho é um trabalho do diabo por excelência. Sim. É um desafio. E é um desafio que temos que nos propor a aceitar, não é? Sim, e eu digo a você o seguinte, quando nós acolhemos as graças de Deus, então se aqui agora ele está tocando você para perdoar um parente, ele quer dar graças ainda maiores. Então, a gente não pode travar a vida espiritual por essa mesquinhez, porque Deus resiste aos soberbos. E vamos lá, cuidado, porque existem graus de perdão, tá? Então, no primeiro grau, por exemplo, você não pode escutar o nome da pessoa, ela entra por uma porta, você sai pela outra, se convidar esse bandido para sua festa, não me convide, né? Então, eu estou com ódio até, de repente. E aí, o ódio é um pecado grave contra o 5º mandamento, não matarás, né? Então, enquanto eu não chegar no primeiro grau de perdão, eu não posso nem me sentar no confessionário para pedir o perdão de Deus, que é essa questão do ódio. Nos exemplifica esses graus do perdão, por quê? Porque daqui a 7 dias, provavelmente muita gente não vai para a casa de um familiar, porque um outro familiar estará. Exatamente porque não consegue dar ainda esses passos aqui. Como é que a gente pode trabalhar isso agora, a 7 dias do Natal? Olha, esse é o melhor presente que a gente pode dar para Jesus, né? Eu nem gosto de falar... E também para nós mesmos?
sim, é para mim, é para o outro. Se eu sou a pessoa magoada, Sim. é para mim, para a pessoa que me ofendeu, né? É para as outras pessoas, enquanto exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar de coerência com a minha fé, porque uma coisa é você falar que é cristão e outra coisa é você ser cristão na prática, né? É para aquele pai, para aquela mãe da família toda? Sim, é para todo mundo. Então, para quem tem essa ideia de que Jesus é o aniversariante do mês, porque na realidade a gente não comemora o aniversário de Jesus, a gente comemora o maior evento que poderia ter acontecido na humanidade, que foi a encarnação. Porque as pessoas até falam, o maior evento foi a libertação do pecado na cruz. Tá, mas antes ele teve que se encarnar, concorda comigo? Sim. E na encarnação ainda vem no pacote todos os ensinamentos ricos de Jesus, né? Então é um combo que culmina com a morte na cruz. Então, o que acontece? Os graus de perdão. Os graus de perdão. Então, vamos lá. Primeiro, esse de parar de desejar o mal e ser capaz de rezar pelo bem da pessoa. Rezar pelo bem da pessoa é minimamente entregá-la à justiça e à misericórdia de Deus. Eu não preciso desejar que essa pessoa consiga ir a Dubai todo ano de primeira classe, nada disso, né? Fala assim, eu entrego fulano a tua justiça e a tua misericórdia. Pronto. Aí eu posso pedir o perdão de Deus no confessionário, porque sem isso eu não posso nem me sentar para me confessar. Importante. Agora, existem os graus e é importante as pessoas refletirem sobre o purgatório, porque até então, nesse primeiro grau, eu falei do inferno, que me espera se eu estiver no ódio, tá? O purgatório... Bom, uma das fundamentações bíblicas é aquela passagem que diz, antes de fazer a tua oferta no altar, vai primeiro te reconciliar com teu irmão, porque senão ele pode te entregar ao ministro, o ministro ao juiz, e o juiz te meter no cárcere e de lá não sairás até teres pago o último centavo. Então esse cárcere não é o céu, porque céu não é um cárcere. Não é o inferno, porque do inferno ninguém sai. Então nós estamos falando do purgatório. Então, antes de eu fazer a minha oferta, eu tenho que me reconciliar. Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente vê muito cristão nessa situação, né? Olha, padre, eu não tenho nada contra o fulano, não, e tal, mas ele lá e eu cá. Não, eu não quero amizade nem nada. Bom, qual é a boa notícia? O maior grau de libertação do ser humano é esse espírito plenamente aberto para o perdão. Porque quais são os problemas que nós temos, Ronaldo? Problemas financeiros, concorda comigo? Problemas de ordem material, problemas de saúde mental ou psíquica e, no final das contas, problemas de relacionamento. Aí aqui eu decido que se o Ronaldo quiser problematizar a nossa relação, o problema é do Ronaldo, mas eu quero estar de boa com todo mundo. Então, eu melhoro a minha saúde, inclusive. Por quê? Porque vai afetar, existe a bioquímica do perdão, assim como existe um adoecimento para as pessoas magoadas. O Dr. Fred Luskin fala de várias doenças, né, como, por exemplo, problemas de pele, todo tipo de alergia, dermatite, a própria psoríase, problemas cardiovasculares, hipertensão, úlcera, gastrite, e a gente vai ver como a fibromialgia, e vamos ver como cereja maldita do bolo, que é o câncer. Então vai ter gente... Cuja raiz está... Na mágoa. Na mágoa. Aí tem um detalhe, tem um estudo novo do Dr. Bruce Lipton, né? Ele fala que os problemas, sobretudo com relação a câncer, não estão na genética, estão muito mais na vida emocional. O que corrobora toda a teoria do Dr. Hilke Hammer, fundador da medicina germânica, que fala muito dessa psicossomática. Então, ou a gente cuida da mente e do coração, ou então o adoecimento vai via galope. Tem muita gente que está doente aí, fazendo tratamento atrás de tratamento e não se cura porque a raiz, que é psicossomática, não foi tratada. E eu digo, a raiz espiritual não está sendo tratada, porque o ser humano funciona como? Eu tenho aqui crenças e valores, que vão gerar pensamentos, que geram emoções, que geram essa bioquímica, que pode ser boa ou ruim para a minha saúde, dependendo do que vai no meu coração. Por quê? Porque se eu vivo na mágoa, na revolta, né, na frustração, na culpa, no pessimismo existencial, eu vou ter uma bioquímica maléfica o tempo inteiro circulando no meu organismo. Ao passo que se eu sou otimista, se eu sou grato, eu vou ter a bioquímica do bem, entendeu? Se o meu pensamento é positivo, eu vou ter todos os hormônios da felicidade circulando, seu beijo, seu abraço. A gente acabou de falar de oxitocina, né? Cientificamente de serotonina. explicado. Então, cientificamente está fundamentado. Está fundamentado. Padre,
encerramos aqui os graus de perdão, porque eu tenho uma pergunta pós. Tá, mas antes disso, Pois bem não. rapidamente, né? O que acontece? Vamos ver os limites de uma terapia, sem querer rebaixar as terapias, porque elas são muito boas para ajudar a gente a enxergar de um modo diferente. Mas, por exemplo, Ronaldo entra por essa porta, eu saio pela outra. Ah, se convidar o Ronaldo para sua festa, não me chame. Numa terapia, de repente, o terapeuta vai falar, olha, você está no prejuízo. Deixa ele sair, se ele quiser, do ambiente onde você chegar. Deixa ele não ir à festa. Mais mais inteligente. Não, então, vai trabalhar o mental, Sim. o raciocínio. Eu falo, é verdade. E aí, eu subo um grauzinho no meu existencial. Eu estou com um conforto um pouco maior, pelo menos não vai ter tanta festa que eu vou deixar de ir, tanto ambiente dos quais eu vou ter que me retirar, né? Porque eu aprendi que, se ele quiser, que saia. Mas no espiritual, olha como a fé muda. E psicólogo nenhum vai trabalhar a fé porque eles nem podem fazer qualquer tipo de proselitismo nem nada, embora hoje os protocolos científicos de Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia, manda de alguma maneira fomentar a fé, convidar a pessoa a procurar a sua religião. Por quê? Porque sabe-se dos benefícios da espiritualidade. Isso já é martelo batido na ciência. O Conselho Federal de Medicina organiza webinários sobre espiritualidade e saúde. Bom, e aí... Lamentavelmente, pena que o Conselho Federal de Psicologia não segue o mesmo. Eu creio que, por enquanto, daqui a pouco, quando mudarem as lideranças, respeitarão essa ordem, inclusive científica natural, existente. Não tem como lutar contra isso. Mas até porque se a própria psiquiatria, que é medicina, né, faz isso. Mas aí, vamos lá. Aí o que acontece? Na fé, eu acabei de falar aqui algumas passagens bíblicas. Eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Revestivos de entranhas de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, ou eu perdoo, ou então eu tenho uma escolha, inferno, se eu não estiver no primeiro grau de perdão, ou purgatório, que tem vários graus, né? O purgatório também tem os seus graus. A minha pergunta posterior seria esta aqui, para encerrar o bloco. E quando isto está acontecendo entre ex-maridos, esposas, quando isso está acontecendo entre pais e filhos, que um não consegue mais ver o outro entrar no mesmo ambiente que o outro, o ex-marido entrar num ambiente com a ex-mulher, quando isso acontece, a dor parece que aumenta mais ainda, não é? E se torna realmente altamente prejudicial. E é por isso que agora também, eu acho que tudo isso que o senhor acaba de nos dizer aqui, ajuda a compreender e talvez esteja agora inspirando o seu coração, a sua inteligência, a dar alguns passos importantes, né, padre? Sim, inclusive a medicina germânica fala um pouco disso, né? Esses traumas que estão relacionados à linha ascendente, descendente, vão gerar normalmente câncer de quê? De mama, de testículo, de ovário, de útero. São os órgãos que transmitem a vida, que alimentam. Meu Deus. Isso é muito interessante. E o Bruce Lipton está confirmando isso, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E por isso, se falando dos graus de perdão, eu proponho o seguinte, né? Num primeiro momento, a gente consegue estar no mesmo ambiente. No segundo momento, responder a um bom dia, passivamente. Depois, eu ativamente digo bom dia, depois eu consigo me sentar na mesma mesa que a pessoa, mas não quero conversa nem nada. Depois eu participo da conversa, mas sempre passivamente. Depois eu consigo despachar com esse meu chefe, mas só as coisas profissionais. Aos pouquinhos, eu devo chegar lá, né, nesse suspiro lindo de Jesus, com os braços abertos na cruz, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, por misericórdia, eu entendo. Essa pessoa, se tivesse um discernimento maior, mais caminhada, mais luz de Deus, não teria feito isso. Ele é um filho de Deus, tanto quanto eu. Então, eu não me considero melhor do que ninguém. Eu não foco naquela injustiça. Eu foco no meu dever de ser misericordioso, no meu dever de me assemelhar cada vez mais a Deus, né? Sede santos como o vosso Pai nos céus é santo. Então, isso é altamente libertador. E aí, às vezes não, e vai acontecer, consigo ler a dor, consigo ler a frustração, consigo ler o motivo que fez aquela pessoa agir daquele jeito. Consigo entender as misérias que estão dentro do coração dela, e aí me compadeço. Às vezes até choro só de imaginar tamanha miséria que motivou aquela pessoa a viver aquilo. Sim, olha, você tocou num ponto-chave. Você quer ver? Se o direito tem o princípio da presunção da inocência, que é o quê? As pessoas são boas e honestas até que se prove o contrário, tá? Eu me permito entrar na mente, no coração de Jesus, lá na cruz, porque para ele falar, perdoai porque eles não sabem o que fazem, muitas vezes eu me perguntava, mas será que eles não sabiam?
Mas vamos lá, quando a gente se reveste em entranhas de misericórdia, eu acho que Jesus ali estava pensando o seguinte: Pai, se eles não fossem tão apegados à posição, a dinheiro, porque todo o discurso de Jesus desinstalava. Então, as pessoas ficavam com raiva dele por causa disso, elas não queriam abrir mão das suas posições. Pai, se eles não fossem fruto do pecado, né, tivessem nascido com essa mancha do pecado original, se eles tivessem essa certeza de que eu sou Deus, não estariam fazendo isso. Entende? Então, é uma máxima empatia. Eu consigo ver o outro na sua miséria. Isso é compaixão, isso vai além da empatia, porque está revestido da caridade, está revestido da misericórdia, que são virtudes, né? Obrigado por este bloco. Já agradeço aqui por este bloco preciosíssimo, mas a gente tem mais um, tá? Vamos para o intervalo, voltamos já já na sequência deste programa especial de preparação para o Natal, que eu sei está sendo muito importante, preciosíssimo. Até já. E quando a gente vai chegando agora também nessa época do ano, um outro sentimento muito forte invade o nosso coração. E eu acho que ele é inevitável, mas pode ser que tenha alguém que não consiga senti-lo. É o sentimento da gratidão. Meu Deus, mais um ano. E a gente olha para trás, olha para a vida, olha para o trabalho, para a família, para as coisas todas. E esse sentimento nos motiva também, nos potencializa a sermos melhores, a fazermos coisas melhores, a observarmos o outro. Isso nos torna realmente mais cristãos. E essa manjedoura é exatamente o nosso foco, a nossa meta, ali, naquela manjedoura. Padre Fernando Rebouças, falar de gratidão também é importante, é bom e faz bem, né? Bom, tem um monge beneditino, David, ele tem um nome complexo, Randall Heist, uma coisa assim. E aí ele fala, num desses TED Talks, né, sobre os benefícios da gratidão. E ele diz que as pessoas mais felizes, e com base na ciência, são as pessoas mais gratas. E é claro, eu estou contando o meu jardim pelas flores, não pelas folhas que caem. Eu estou focando no que eu tenho e não no que eu não tenho, né? E isso aí já faz toda a diferença. Você quer ver? O grato é alguém fechado à reclamação, à murmuração? Não, às vezes a gente vai ver pessoas que murmuram por um mau costume, elas cresceram ouvindo pai e mãe murmurando, né? Então não é assim que necessariamente a pessoa murmura. Mas aí seria um reclamão automático, que não... É um reclamão... Mas via de regra, em princípio, quando a pessoa vai entendendo os benefícios da gratidão, ela vai largando de mão. Isso também, né? Vai perdendo espaço. Porque ela desenvolve essa virtude e ela, de alguma maneira, foi sensibilizada para esse foco naquilo que ela tem. Então, ela prefere ser grata, porque a gratidão tem os benefícios neuroquímicos também, né? E ela abandona esses hábitos ruins, né? Porque eles também têm a sua neuroquímica negativa, né? Então, eu dou um exemplo para você. Eu, quando acordo de manhã, né, eu já agradeço porque eu podia ter morrido dormindo. Então, tem mais um dia, né, para servir a Deus, até para ganhar um céu melhor. Aí depois você vai ao banheiro, né, normalmente a gente vai fazer o número 1. Eu agradeço porque eu não estou no aparelho de hemodiálise. Sim. Depois o número 2, eu agradeço porque eu não estou com a bolsa de colostomia. Aí eu vou tomar banho, eu agradeço porque um mendigo não tem onde tomar banho, né? E depois, quando eu vou comer, agradeço a Deus porque eu tenho alimento, né? E eu agradeço a Deus também quando eu vejo esses meninos vendendo paçoca, pipoquinha nos sinais. Eu falo, Senhor, eu poderia estar do outro lado, obrigado porque eu estou do lado de cá. E ainda peçam as bênçãos para essas pessoas, né? Porque a caridade não é só você comprar o que eles estão vendendo, é você rezar por essas pessoas, pedindo que Deus seja providente e, sobretudo, que os leve para o céu. Às vezes, a gente deixa de fazer todo o bem que a gente pode fazer porque nunca foi sensibilizado. Uma vez eu ouvi uma homilia nesse sentido e eu comecei a fazer isso até por gratidão, né? Porque não sou eu que estou lá levando chuva e tendo que correr quando o sinal fecha. Você já viu que loucura que é isso aí? Então, quando a gente começa a listar os benefícios da vida da gente, meu Deus do céu,
Eu saio de casa, aí quando eu vejo, porque tem uns ipês tão bonitos ali na saída do Guará, então eu vejo buganvília, espatóides, eu falo, Senhor, obrigado, que o Senhor nos mima. O Senhor poderia ter feito todas as flores iguais, todas as margaridas, mas tem a margarida, a palma de Santa Rita, tem a orquídea, tem a rosa. Né? Aí a gente começa a agradecer pela visão, é tão bom ver. Entende? Aí você escuta os passarinhos, aí você vê as nuvens que parecem flocos de algodão. Caramba, é muita coisa boa. O senhor me lembra aqui, um velho sacerdote que chegou numa sala de aulas de uma escola lá do interior, a professora tinha chamado, e aí ele quis interagir com as crianças e disse, crianças, quando a gente acorda de manhã, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Aí o menininho, xixi. Aí o outro menino, escovar o dente. Aí o outro me disse, pedir a bênção pro pai. Aí o outro disse, tomar café. Ele, tudo isso é muito bom, mas ninguém me disse qual deve ser a primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã. Ir para a escola. Ele falou, não, a primeira coisa que a gente faz é se ajoelhar e agradecer ao Papai do Céu, porque a gente acordou e a gente vai ter um lindo dia para viver. Isso. É isso. O lindo dia é uma decisão que a gente toma, né? Apesar dos reveses que podem acontecer. Pois é. Eu decido que nesse dia eu vou ser feliz. Vamos lá, existe gratidão ativa, gratidão passiva? Existe a gratidão automática, né? Igual quando a gente encontra uma pessoa, oi, tudo bem? A gente fala sem muita intenção, né? A gente aprendeu, está no automático, né? Você recebe alguma coisa, obrigado, né? Até, sei lá, você pediu para alguém, né, fazer um favor, você fala aquele obrigado porque é educado, mas tem a gratidão passiva e a gratidão ativa. Na gratidão passiva, eu vou ficar muito grato a você que resolveu tomar seu tempo para vir me visitar. Eu gosto muito de você, então eu dou um abraço, né? Eu estou, vamos dizer, respondendo a um ato que foi seu, né? Então eu sou grato porque eu fui estimulado para essa gratidão. Agora, na gratidão ativa, não. Eu quero mostrar gratidão a quem é um benfeitor meu. E olha que interessante, o André Comte Sponville, que é um filósofo ateu, né? Ele tem um livro muito interessante, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E ele, falando da gratidão, ele diz o seguinte, a gratidão, ela prolonga o bem. Santo Tomás fala que ela é um anexo da virtude cardial da justiça, dá a cada um que lhe é devido, né? Inclusive, Jesus, quando cura os leprosos, né, dos 10, só um voltou. E ele fala, não eram 10? Cadê os outros 9? Né? Então, é algo devido a Deus, a gratidão a Deus em primeiro lugar, mas aos nossos benfeitores também é uma questão de justiça. E aí, quando eu agradeço, o que acontece? É como se o bem tivesse um eco. Então, não sou só eu beneficiado pelo favor que você me fez, mas você vai ficar feliz de saber o efeito bom do seu ato na minha alma, e isso vai ajudar você, por mais que você tenha feito sem esperar nada em troca, mas você ficou tão feliz de ver o bem que aquilo me causou, que você se anima a fazer o bem de novo. Então a gente cria uma espécie de corrente do bem só com essa virtude da gratidão. É lindo. E interessante, a gratidão ativa, pelo que o senhor está nos falando aqui também, ela nos move a fazer aquilo que muita gente nem conhece, mas obras de misericórdia da igreja. É fantástico isso. Obras de misericórdia espirituais e corporais. Exato. Né? Se as pessoas levassem em conta, por exemplo, suportar com paciência os defeitos do próximo, né? Dar bom conselho, corrigir os que erram, o mundo seria outro. Né? Fora as outras obras todas, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, e a gente fazer tudo isso por gratidão a Deus, por quê? Porque tem a parábola dos talentos, em que Deus fala que vai cobrar tudo aquilo que Ele nos deu. Então, poxa, se eu caminho, se eu enxergo, se eu ouço, se eu tenho um determinado nível cultural, eu tenho que colocar tudo isso a serviço do Rei, não pode ficar só a serviço do meu prazer ou do meu bem-estar material, não. O que aconteceu com seus pais? Pois é, então, e isso é algo que a gente pode fazer no Natal, né? Fica aí a dica para os filhos, né? Foram os melhores momentos da minha vida, e engraçado que a gente às vezes é levado a crer que os melhores momentos são os maiores prazeres, né? Ali onde a gente mais recebeu alguma coisa de alguém, não. É exatamente onde a gente mais deu. Entendeu? Onde a gente mais mostra gratidão. Por quê? Porque como o ser humano foi feito para amar, né? Madre Teresa já ensinava, somos felizes não porque nos amam, senão porque amamos, né? Então, essas são as minhas melhores lembranças do meu relacionamento com meu pai e com minha mãe.
não foi nem coisas que eles me ensinaram coisas muito boas, mas eu vou rapidamente contar. Bom, a primeira foi uma surpresa que eu fiz para eles dois. Na realidade, eu cutuquei meu pai, eles iam fazer 28 anos de casados, e mal sabia eu que minha mãe morreria pouco depois, né? Então eu cutuquei meu pai falando assim, rapaz, seja romântico, vamos comemorar esses 28 anos, né? Dentro daquela ideia do desaniversário de Alice no País das Maravilhas, né? Eu falei, por que vai esperar os 30 anos? Que as pessoas têm essa neurose das datas, tipo 25, 30. Eu falei, comemora os 28 anos, se é para comemorar o desaniversário, né? A vida é tão maravilhosa, o amor tão mágico para não comemorar, beleza. Aí botei pilha no meu pai, acabou que ele fez uma surpresa, minha mãe achava que estava indo para Goiânia. E aí no final ela descobriu dentro do avião que estava indo para Salvador. E eu trabalhava na Varig S.A., uma empresa de aviação, e o que eles não sabiam é que eu ia entrar no mesmo avião deles por trás. E aí eu fui acompanhando eles até chegar ao hotel e deixei todo um esquema armado num restaurante lá em Salvador que a gente gostava muito. E com a minha mãe eu aprendi a hospitalidade, a receber bem. Aí eu falei, não, agora é a minha hora de dar meu show, entre aspas, né? Se dei, eu não sei assim, né? Mas acho que sim, que eles ficaram muito felizes, se emocionaram, choraram. Com o quê? Vamos lá. Então, eu tinha escolhido já o vinho e tudo, o restaurante que a gente gostava. E aí, lá pelas tantas, eu vi eles chegando, se sentando na mesa e eu pedi... Eles não sabiam que o senhor estava por trás disso? Nada, nunca souberam. Inclusive, eu falei lá no hotel, né? Pedi para o rapaz da recepção dizer que era um presente meu, o jantar nesse restaurante, mas eles jamais desconfiaram que eu estava ali. Aí, beleza, de repente eles chegaram, tudo e tal, e eu tinha dito para o maître, né, que na hora que servisse o vinho, que botasse uma vela na mesa, que, né, ele sabia que eles estavam fazendo aniversário de casamento e tal, então para criar um clima romântico, bom, preparei tudo. E aí eu pedi para o maître oferecer para minha mãe a surpresa da casa. Minha mãe era do tipo que aceitava até ônibus errado, de graça, né? Claro que eu quero, eu sabia que ela ia dizer sim. E aí ela disse que sim, aí lá, daqui a pouco venho eu, andando de lado, igual um caranguejo, escondido atrás do maître. Aí quando ele chega na frente dos dois, né, aqui está a surpresa, ele sai, aí estou eu ali. Ah, os dois acabaram a chorar, né? Então foi um momento assim muito marcante, porque foi algo que eu pude fazer em gratidão a eles, de modo gráfico, porque fui eu que paguei a passagem, né? Fui eu que proporcionei através do desconto que eu tinha pela Varig. Meu pai pagou a hospedagem, mas com um desconto grande, fui eu que paguei esse jantar, né? Que eu era aeroviária, não tinha assim tanta grana. Tá, isso foi para eles dois, né? Agora, com meu pai foi uma coisa mais marcante, porque quando a minha mãe morreu, né, você nunca está esperando que a morte bata na sua porta. E aí você começa a refletir sobre a vida, né? E eu já estava bem mais católico, eu e meu pai ficamos muito carolas, eu tenho certeza que meu pai seria padre, né, se não tivesse morrido. Minha mãe morreu em 92, meu pai morreu em 95. E aí, beleza. Nós fomos uma vez a uma paróquia, ouvimos um belo testemunho sobre Medjugorje, né, de uma senhora que viu um milagre lá. E aí eu notei meu pai assim com os olhinhos brilhando, super entusiasmado, tão entusiasmado com aquilo ali. E aí eu tinha acabado de sair da Varig, eu estava com um dinheirinho guardado e tal. E aí eu falei, quer saber, eu vou levar meu pai nessa viagem, eu vou bancar tudo. E eu vou dar meu show lá, dar meu show entre aspas, né? Dar meu show no sentido de oferecer o meu melhor, né? Beleza. Aí falei para o meu pai, ele, não, guarde o seu dinheiro, não vá gastar comigo e tal. Aí eu, não, pai, já está comprado. Eu queria que meu irmão fosse junto, mas ele estava envolvido com os negócios dele e tal, não foi. Aí, beleza. Quando o avião decolou, né, a gente indo para a Itália e Medjugorje, né, eu tive a oportunidade de puxar um papelzinho que estava no meu bolso, no qual tinha escrito todas as virtudes do meu pai, tudo que eu admirava nele, né, tudo que ele fez de bom, o herói que ele era para mim, né? E aí o interessante, Ronaldo, foi ver o que acontece. Não entreguei, eu falei. Falou. Ele do meu lado aqui. Agora o interessante é que ele, eu lembro até hoje, ele com a cabeça recostada assim na poltrona, ele, não, que é isso, meu filho, é bondade sua, não sou isso tudo não, né? E aí ele não olhou para mim, não olhou nos meus olhos, entende? Eu queria ter pego na mão dele, mas ele foi criado por uma tia-avó e pela secretária dessa tia-avó. Eu estou chorando aqui por ele, tá? Pois é. Só que ele não aprendeu a receber afeto, você está entendendo? Ele não cresceu com essa coisa do beijo, do abraço. Então, eu e meu irmão eram muito beijoqueiros com minha mãe e tudo, vivíamos pendurados no pescoço dela. E quando a gente ia para ele,
militar, o Brasil é meio machista, né? Assim, meio afastado. Ele apertava a mão, parabéns, quando a gente passava de ano e tudo, tapinha nas costas, era uma coisa muito formal. E aí, eu notando esse desconforto, essa dificuldade de receber o elogio, né? E muita gente tem isso. E aqui vai minha dica para vocês. Aí, em casa, não sei onde está a câmera, onde é que ela está? Ali, né? Pronto, então, faça isso no Natal. Não deixe o caixão baixar a sepultura para você se agarrar a esse caixão e falar eu te amo, né? E falar o quanto que essa pessoa foi importante. Não, eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de fazer isso em vida e foi o meu melhor momento. E olha que interessante. Ele morreu quanto tempo depois? Meu pai, 3 anos depois da minha mãe. E aí eu tive a oportunidade de falar tudo isso e no final eu falei pela primeira vez na minha vida para o meu pai as coisas. Eu me emociono. Eu te amo. Eu nunca tinha dito isso. Lá em casa, eu não era carente por não ter escutado eu te amo do meu pai e da minha mãe, né? Isso é uma coisa que, sabe, eu nunca fui auditivo. Estava tão claro o amor deles, mas quando a gente lê aquele livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, né? Ele fala de se lembrar das datas, ele fala de atos de serviço, ele fala de tempo de qualidade, fala de tanta coisa. E eu falo para os casais, eu falo, olha só, descubra sim a linguagem de amor da sua mulher, do seu marido, mas não seja mesquinho não, use as 5. Porque quem é que não gosta, né, de atos de serviço, de tempo de qualidade, de toque físico, né, que são as formas de amar que ele coloca lá. Então faça tudo isso, foque naquilo que a pessoa mais gosta. Então a gente tem 5 sentidos, vamos usar os 5 sentidos para dizer esse eu te amo, né? Então eu queria ter dado um abraço no meu pai, sabe? Mas aí eu notei esse desconforto dele e tudo, e eu falei o eu te amo, e ele meio sem graça, assim, mas foi maravilhoso, e sobretudo, assim, eu poder oferecer um belo de um jantar num restaurante bacana lá de Veneza e tudo. Então, olha, isso está para sempre na minha memória, no meu coração. E cada um dimensione aquilo que pode oferecer, segundo suas condições hoje, mas não deixe de fazer. Exatamente, é o que eu digo. Você, às vezes, não precisa ir para uma viagem, para uma peregrinação. Sim. Você vai para a cafeteria, não pode ir para a cafeteria, faz em casa o seu pequeno banquete, o que interessa. Vai no parque da cidade. Não importa o que se faz, e sim o amor com que se faz. Exato. Isso é tudo. Às vezes só esse abraço, esse eu te amo, essa sinceridade, esse olho no olho, isso faz toda a diferença. Para quem nunca fez, então, meu Deus, é uma coisa mágica. Com certeza. Então vale a pena. Que bom a gente ter um programa como este hoje aqui, para assim regar o nosso coração com o gosto do céu, com o cheiro de Deus, e assim a gente vai se motivar mais ainda a viver melhor esse tempo de véspera de Natal que a gente está vivendo agora. Obrigado. Eu que agradeço, e olha, eu quero falar para vocês aqui um pouco, né, como uma mensagem motivacional. Essas 4 virtudes que vocês escolheram muito bem para a gente falar hoje, solidariedade, bondade, perdão e gratidão, não são apenas mandamentos morais ou ideias distantes, são tecnologias de florescimento humano, validadas tanto pela sabedoria milenar quanto pela neurociência moderna. Né? Aqui onde se lê sabedoria milenar, leia-se Bíblia, né? Teologia. Quando você pratica essas virtudes, você não está apenas sendo bonzinho, está literalmente reconfigurando sua química cerebral para felicidade, saúde e plenitude. Seu corpo recompensa a virtude porque fomos criados para o amor, além de estarmos preparando o caminho do céu por excelência, né? Então, como disse Jesus, há mais felicidade em dar do que em receber. Atos 20, 35. Então, a ciência agora confirma esse ensinamento do Senhor. Seja virtuoso, não apenas porque é certo, mas porque é o caminho para a vida abundante que o seu coração anseia e, sobretudo, para a pátria celestial que nos aguarda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu vou pedir que a gente termine com a bênção de Deus, mas antes eu quero apenas anunciar que na quinta-feira que vem, dia de Natal, 25 de dezembro, o nosso programa terá aqui a presença de Dom Francisco Falcão, que você já conhece e já ama tanto. Padre, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então nós vamos pedir ao Senhor que prepare os nossos corações, que tudo aquilo que a gente ouvir e meditar nesse tempo de advento redunde em graças abundantes de confissão, de perdão, de amor, de propósitos santos para um ano novo, de saúde, de paz, de alegria e, sobretudo, de virtudes. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, São Miguel, São José e dos vossos santos anjos da guarda, em nome da Divina Misericórdia,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que noite esta, hein? Que noite de preparação que já nos dá pistas para os próximos dias. Portanto, até o nosso próximo encontro no dia de Natal, 25 de dezembro, aqui na Canção Nova. Até lá e um feliz e santo Natal para você e sua casa toda.